muito bom a gente poder consagrar e dedicar os nossos filhos ao Senhor, assumindo o compromisso de criá-los na palavra e no temor do Senhor. Esta manhã eu gostaria de trazer a vocês a palavra de Deus baseada no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 5, nos versos, capítulo 1, versos 5 a 7. No domingo passado nós trouxemos essa palavra na pastoral do boletim, seria a nossa mensagem, mas convidamos o pastor Valdeci para nos trazer a palavra, e agora a gente está retomando as instruções que nós costumamos dar à igreja, orientando a igreja na escolha de seus líderes. E Paulo escreve a Tito, após havê-lo deixado ali naquela ilha de Creta, ele então, preocupado em dar as instruções acerca da nova igreja que surgiu ali em Creta, enquanto eles estavam de passagem, esperando um barco para seguir viagem, Deus lhes deu a oportunidade de testemunharem ali na ilha, e muitas cidades da ilha de Creta foram ganhas para Cristo e formaram-se igrejas novas nessas cidades, e Paulo então deixou Tito ali para que ele pudesse organizar as igrejas que surgiram. No capítulo 1 de sua carta a Tito, dando as instruções de como ele deveria organizar essas igrejas, ele diz assim no verso 5 ao verso 7: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Continua ainda o verso 8 e 9, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar a Deus. Pai bendito e Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, diante do Senhor, adorando o Teu nome, bendizendo as Tuas maravilhas, celebrando Tua grandeza, Tua santidade, Tua soberania, mas também sendo alvos da Tua misericórdia, do Teu amor, porque acolhes pessoas pecadoras como nós, por causa dos méritos e do sacrifício do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, porque temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e lavados no sangue de Jesus. Obrigado porque podemos reconhecer que a nossa vida está em Tuas mãos e depende do Senhor. Ao consagrarmos aqui as nossas ofertas, nossos dízimos, nós estamos declarando isso, que a nossa confiança está em Ti, que a nossa esperança está em Ti, que reconhecemos que tudo que somos e que temos provém da Tua boa mão, e por isso a Ti consagramos ao Senhor parte desses recursos que o Senhor nos tem dado, mas não só os recursos consagramos a Ti, Pai, consagramos as nossas vidas ao Senhor. E nesse momento, quando paramos para ouvir a instrução do Senhor às nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Faz com que saiamos daqui, Senhor Deus, certos de que ouvimos a voz do Senhor e as nossas vidas foram transformadas e foram edificadas na Tua presença. Abençoa o Teu povo durante esse dia e derrama graça sobre os nossos corações nesse momento agora, pois nós Te pedimos assim, confiantes na Tua bondade e na Tua misericórdia, e oramos no nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus.
Meus amados, a nossa igreja encontra-se em processo de escolha de seus líderes. E esse é um momento muito importante na vida da igreja, um momento de decisões, um momento de discernir a vontade de Deus. O Conselho da Igreja convocou a Assembleia da Igreja a se reunir para o dia 3 de julho desse ano e se reunirá para eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Há 2 domingos atrás, trouxemos uma pastoral, uma palavra, e pregamos sobre os critérios que devem ser considerados para a indicação e escolha de pastor. Esses mesmos critérios aqui expostos são aplicados ao presbítero, pois o Novo Testamento nos ensina que o presbítero tem por função o cuidado pastoral da vida daqueles que lhes foram confiados. Na verdade, os presbíteros são auxiliares dos pastores no cuidado do rebanho. É isso que nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz ser um presbítero e roga aos demais presbíteros das igrejas da dispersão que pastoreiem a igreja de Deus. Se observa no capítulo 5 da primeira carta que Pedro escreve, no verso 1 ao verso 2, ele esboça isso, essa consciência de que ele, apóstolo de Jesus, era presbítero da igreja. Ele diz no verso 1 da primeira carta, no capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É a consciência de Pedro de que ele era um presbítero, um pastor da igreja, e convoca os demais presbíteros a pastorear a igreja de Deus. O apóstolo João, na sua segunda carta e na sua terceira carta dirigida à igreja, abre a carta assim: o presbítero, a senhora eleita. Na terceira carta, o presbítero, ao amado Gaio. Então João, apóstolo de Jesus, se identifica como presbítero, como pastor, como aquele que cuida do rebanho. O apóstolo Paulo faz uma distinção dos serviços realizados pelos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele diferencia os presbíteros que se dedicam especificamente à palavra e ao ensino, dos presbíteros que presidem bem. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 17, ele traz esse ensinamento. Diz assim o texto, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 17, ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então ele faz essa distinção entre presbíteros que presidem e presbíteros que especificamente se dedicam à palavra e ao ensino. Nós, presbiterianos, nominamos essa diferenciação destacando as funções de regência e de docência. Os presbíteros da igreja são presbíteros regentes e os pastores da igreja são presbíteros docentes, aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino, enquanto os demais presbíteros se dedicam na regência, na condução da igreja do Senhor. De ambos, presbíteros regentes e presbíteros docentes, se requer que não sejam pessoas passíveis de reprovação ou de repreensão, como vimos isso há 2 domingos atrás. Daí a orientação de Paulo, do apóstolo Paulo, para Timóteo, pastor das igrejas da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e também a Tito, pastor nas igrejas da ilha de Creta.
Tito havia sido deixado em Creta para promover o preparo e promover a instalação de presbíteros em todas as igrejas. É isso que nós lemos no texto de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7. Por esta causa, diz Paulo, te deixei em Creta, para que colocasse as coisas restantes em ordem e em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi, conforme te instruí. Essas pessoas, esses presbíteros, deveriam ser caracterizados por determinadas qualidades em suas vidas e conduta. As qualificações exigidas e colocadas por Paulo são decorrentes da natureza da obra a qual são chamados a realizar. A obra é uma obra excelente, diz a palavra de Deus. Portanto, diz Paulo, essas pessoas devem ter essas qualificações. Presbiterato é uma obra, não um cargo. É uma obra excelente, não uma função qualquer. E para isso as pessoas precisam demonstrar essas qualificações, essas características. Para isso a igreja tem que avaliar ou considerar critérios que a palavra de Deus então nos orienta e nos traz. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, na mesma preocupação e orientação que ele escreve a Tito, lá na carta a Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta, a questão levantada no texto da carta de Paulo, que eu gostaria de considerar conosco hoje aqui, que trata desse tema, é lícito alguém desejar ser presbítero? Essa é a questão que Paulo levanta quando escreve a carta a Timóteo, pastor em Éfeso. E, evidentemente, essa mesma preocupação traz aqui na carta a Tito. É lícito alguém desejar ser presbítero? O texto, em 1 Timóteo capítulo 3, diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, excelente obra almeja. É o que diz o verso 1 do capítulo 3. Calvino, ao comentar essa carta de Paulo a Timóteo, ele afirma que os que têm tais desejos não forcem sua entrada, e que a si mesmos não se convertam a presbíteros, e sim que estejam à disposição para servir neste ofício, se para isso forem chamados pela igreja. E se não forem chamados, os que entendam que esta foi a vontade de Deus e que não levem a mal, se preferirem outros em seu lugar. Paulo, comentando esse texto de Timóteo, ele então faz essa colocação. O apóstolo Paulo responde que sim à pergunta levantada. É lícito alguém desejar o presbiterato, o episcopado? Paulo diz sim, é lícito. Tem que ser alguma coisa que venha do desejo de uma pessoa. Tem que ser uma coisa voluntária, não pode ser uma coisa obrigada ou forçada. É lícito alguém querer esta obra? Sim. No entanto, Paulo diz, por ser ela uma obra excelente ou excepcional, serão necessárias algumas qualificações a fim de que alguém venha a exercê-la. Quais seriam essas qualificações? Surge então a pergunta. Na verdade, a exigência é uma só, porém se manifesta em diversas áreas da vida da pessoa. A qualificação básica ou a exigência requerida é que o presbítero seja irrepreensível. Nós já vimos isso aqui em relação ao critério que a igreja deve considerar para indicar ou escolher pastores. E o mesmo critério é aqui aplicado ao presbítero, que é também pastor como pastor. Segundo John Kelly, o presbítero não deve apresentar nenhum defeito óbvio de caráter e conduta. Ele tentando explicar esse texto. Ele não deve apresentar nenhum defeito óbvio de caráter e conduta na sua vida passada ou presente, que os maliciosos dentro ou fora da igreja possam explorar para desacreditá-lo.
Calvino explica que isto não significa perfeição ou perfeccionismo. Ele diz que uma coisa é ser culpado de falhas que não mancham a reputação, outra é ter má fama. Então, o que o texto está querendo nos colocar, segundo os comentaristas Kelly e Calvino, é que quando Paulo diz que o presbítero deve ser alguém irrepreensível, não é que ele deve ser uma pessoa perfeita, que não tenha falhas, porque não existe essa pessoa. É que essa pessoa não pode ser passível de reprovação, dentro ou fora da igreja. Ele não pode ser passível de ser repreensível na sua conduta de vida. Ele não pode ter absolutamente nada em sua vida que o desacredite ou desacredite o evangelho de Cristo Jesus. Em que áreas, a pergunta aqui surge, da vida o presbítero deve zelar para ser irrepreensível? E aqui, evidentemente, quando expomos um texto como esse, nós orientamos os presbíteros, pastores, a terem cuidado com a sua vida e a zelarem para que em seu caráter, em sua conduta, alguns defeitos de uma natureza pecadora possam ser trabalhados ou evitados, possam ser colocados diante de Deus para que o Senhor os aperfeiçoe e os faça parecidos mais com Cristo. Por outro lado, a igreja é orientada a considerar critérios na vida dessas pessoas, que habilitem essas pessoas ao exercício da liderança, do pastorado, do cuidado da igreja. Em que áreas a vida do presbítero deve ser marcada por essa irrepreensibilidade? Primeiro, em sua vida familiar, no papel de pai e de marido. Tanto a orientação que Paulo dá a Timóteo no capítulo 1, verso 6, quanto a Tito, capítulo 1, verso 6, e a Timóteo, capítulo 3, verso 2, ele diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. Isso quer dizer que ele não pode ser bígamo, que ele não pode ser adúltero, que ele não pode ser um homem infiel. Deve ter um bom testemunho em sua vida conjugal. É isso que o texto está enfatizando. Ele deve ser um cabeça de família bom e digno, com esposa e filhos crentes e submissos à sã doutrina. É o que está expondo no texto. Diz lá Paulo a Timóteo e também a Tito que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. 1 Timóteo 3,4 diz que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, ele tem que ser uma pessoa repreensível na sua vida familiar, como marido e como pai, que conduza a sua família nos caminhos do Senhor. Mas ele precisa ser irrepreensível também em sua vida profissional. Os textos de Paulo a Timóteo e a Tito diz que ele não pode ser um homem avarento, não pode ser uma pessoa gananciosa, ambiciosa no que tange a questões materiais. No trato com o dinheiro e com as coisas materiais, não pode ser uma pessoa avarenta, apegada ao dinheiro, visto que o próprio Paulo escreve na carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então essa pessoa não pode ser caracterizada por uma pessoa avarenta, por uma pessoa mesquinha, por uma pessoa gananciosa. Não pode ser uma pessoa que tenha essa ganância para não cair em corrupção, para não cair na tentação de aceitar suborno, sonegação ou facilidades por lucro fácil e ganhos ilícitos. Também não deve ser visto como alguém que estima mais o rico do que o pobre. Tiago, quando escreve a sua carta dirigida à igreja, no capítulo 2, no verso 2 ao verso 4, ele fala sobre esse assunto, dizendo: se, portanto, entrar na vossa sinagoga
algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perverso pensamento? Então, quando a Bíblia diz que o presbítero seja alguém irrepreensível, ele deve ser uma pessoa que trate com igualdade e com justiça todos aqueles que vêm buscar amparo, socorro e auxílio na igreja e na casa de Deus. Mas deve ser também uma pessoa irrepreensível, não somente em sua vida familiar, não somente em sua vida profissional, mas também na sua vida social, na sua vida relacional. Tem que ser alguém que pratique a hospitalidade. Não pode ser uma pessoa truculenta, para não partir para resolver conflitos pela violência. Nas cartas de Paulo a Tito e a Timóteo, ele diz: não irascível, não violento, antes hospitaleiro, amigo do bem. Não pode ser alguém dominado pela ira, pela arrogância, nem ser alguém contencioso, amigo de disputas e de contendas. Isso para não aceitar ou não promover discussões. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24, Paulo, tratando com Timóteo como um pastor da igreja, ele chama a atenção de Timóteo para que Timóteo não ame a polêmica, não ame o debate, não ame as discussões sem fim. E ele diz no verso 24 do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a discutir, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então a pessoa tem que ser uma pessoa irrepreensível na sua vida relacional, com os crentes, com os membros, com aqueles que lhes foram confiados a cuidar, e com também as pessoas de fora. Precisa ser amigo do bem, precisa ser uma pessoa que tenha domínio de si. Um presbítero deve gozar de bom testemunho dos de fora, diz Paulo a Timóteo no capítulo 3, no verso 7. Isto é, do vizinho, isto é, do empregador ou do empregado, do gerente do banco, do comércio, da financeira, para não cair no laço do diabo, diz o texto, vindo infamar o testemunho do Evangelho e da Igreja de Deus. Por isso ele precisa gozar de boa fama, gozar de credibilidade, gozar de respeito. Na linguagem do texto de Atos capítulo 6, deve ser uma pessoa de boa reputação. Mas não somente o presbítero precisa ser uma pessoa irrepreensível na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida social e relacional, ele precisa ser irrepreensível na sua vida eclesiástica. Ele precisa ser irrepreensível na instrução e no ensino da palavra de Deus. Continua Paulo instruindo tanto a Tito quanto a Timóteo. Na liderança espiritual é preciso que o presbítero seja uma pessoa modesta, sensata, sóbria, equilibrada em seus posicionamentos doutrinários, para não cair em extremos. Alguém que, segundo Paulo, disciplina com mansidão os que se opõem. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24 e no verso 25, ele diz: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A orientação de Paulo a Timóteo é essa, que o servo do Senhor, na sua vida eclesiástica, na sua habilidade ou capacidade de instrução, possa ser uma pessoa mansa, paciente, instruindo, na expectativa de que Deus conceda aos que contradizem arrependimento, para chegarem à sensatez e a obedecerem à palavra de Deus. Então essa é a instrução que a Bíblia dá aos pastores, aos presbíteros. Não pode ser uma pessoa de extremos, precisa ser uma pessoa moderada, modesta, sensata, sóbria e equilibrada na sua conduta eclesiástica. O presbítero deve ser um homem apegado à palavra, diz o texto. Ele deve ser conhecedor das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz que Paulo, dizendo a Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que conhece bem a palavra da verdade, né? E que sabe manejá-la e aplicá-la bem. É isso que diz a palavra de Deus. Ele deve ser, então, um conhecedor da Escritura, um obreiro aprovado. Ele deve ter dom de ensino, ser apto para ensinar, é o que diz o texto. Deve ser uma pessoa piedosa, que tenha vida de oração. Deve estar pronto para combater as heresias e defender a fé e a sã doutrina, diz Paulo a Tito no capítulo 1, no verso 9. Ele precisa ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé e no ensino. É o que diz o texto de 1 Timóteo 4,12, que vocês conhecem muito bem, onde Paulo orienta Timóteo a não permitir que a sua juventude ou que a sua pouca idade servisse de motivo para desacreditá-lo diante da congregação. Ele era um jovem pastor, e Paulo diz: Timóteo, não permita que ninguém lhe desautorize por causa da tua juventude. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, como é que você vai fazer com que as pessoas te respeitem, que você ganhe crédito diante das pessoas, apesar da tua pouca idade? Ele diz: torne-se padrão dos fiéis, modelo para as pessoas. E no que você precisa ser modelo para as pessoas? Ele diz: no seu procedimento, na sua conduta, na sua maneira de ser, no amor para com os irmãos, para com Deus, para com a palavra, na fé, né, e na pureza no trato com as outras pessoas. Torne-te padrão dos fiéis. Saiba manejar a palavra da verdade. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, ele diz que Timóteo deveria ser um homem que conhece a palavra como um presbítero, para exortar as pessoas pelo reto ensino. Não pode ser uma pessoa, então, inexperiente na palavra, imatura na fé, ou neófito, é a palavra que aparece no texto, mas um cristão amadurecido, para não incorrer em soberba espiritual e se envaidecer por causa da função que exerce. Precisa ser, então, uma pessoa experiente, madura na fé. Conclusão que nós chegamos aqui, irmãos, é que ao instruir a Tito com essas mesmas preocupações, Paulo afirma que havia uma grande necessidade de se preparar líderes com tal perfil, pois havia muitos líderes insubordinados, faladores frívolos e enganadores, pervertendo núcleos inteiros da igreja, ensinando que não devem por torpe ganância. E era preciso, segundo Paulo a Tito, fazê-los calar. É interessante quando você lê uma carta como essa e você procura entender o contexto da carta, o que levou o apóstolo Paulo a escrever aquilo, como o Espírito Santo usou uma circunstância, uma situação pontual e histórica para produzir um texto que ficasse para a orientação da igreja local naquele momento e para a orientação de toda a igreja. E quando você percebe isso,
quando Paulo está instruindo Tito, eu te deixei em Creta, Tito, para que você colocasse em ordem as coisas restantes das novas igrejas que surgiram em toda a ilha, e em cada cidade você preparasse e constituísse presbíteros conforme que te prescrevi. Homens assim, com essas características. Homens irrepreensíveis, porque isso é indispensável. Porque, e Paulo diz, porque existem muitos insubordinados, verso 10. Existem muitos pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. E como calar esses homens? Como calar esses falsos pastores e falsos presbíteros que estavam estragando igrejas inteiras? Como? Não é? É na tapa? Não é? Como é que se faz isso? Ele diz, não, é preparando, instruindo e instalando presbíteros conforme te prescrevi. Homens com essas características, com essas qualidades, homens apegados à palavra, homens que saibam instruir as pessoas pacientemente e esperar em Deus que a instrução traga pessoas à sensatez e que eles abandonem o erro. Essa é a urgência, essa é a necessidade que Paulo diz que é preciso, então, instalar, preparar e a igreja escolher pessoas com essas características. Mas como Tito e a igreja fariam isso? Para neutralizar esses falsos mestres? A resposta é simples, e a orientação de Paulo é escolher e capacitar líderes irrepreensíveis, com essas qualificações, para conduzir a igreja de Deus, para pastorear a igreja de Deus, para liderar a igreja de Deus. Ao escrever a Timóteo, que enfrentava esses mesmos desafios lá na Ásia Menor, Paulo considera que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, diz ele, outros, porém, para desonra. Mas que os líderes deveriam a si mesmos se purificar desses erros, tornando-se utensílios para a honra, santificados e úteis ao seu possuidor e preparados para toda boa obra. Essa é a instrução em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e verso 21. Há necessidade de se eleger homens com esses perfis bíblicos, pois, primeiro, as necessidades do rebanho exigem assim. Segundo, os ataques do mundo e do diabo contra a igreja exigem homens qualificados para liderar, para conduzir, para pastorear, para defender o rebanho de Deus. Em terceiro, eu queria falar aos presbíteros, aqueles que foram chamados por Deus para cuidar da sua noiva, a igreja. Você, presbítero, tem buscado desenvolver essas áreas de sua vida e ser um vaso de honra nas mãos do Senhor e no serviço da igreja? Porque, como nós colocamos há 2 domingos atrás em relação ao pastor, não existe pastor perfeito. Como também não existe presbíteros perfeitos. Porque não existem homens perfeitos. O que existe são pecadores regenerados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, a Bíblia nos dá o padrão pelo qual nós deveríamos buscar nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E sabendo que temos uma natureza caída e pecaminosa, trabalhar e tratar essas áreas da nossa vida diante de Deus. Ser irrepreensível é ser percebido pela igreja como pessoas que tratam os seus corações diante de Deus e zelam por buscar uma vida que honre a Cristo. A missão que nos foi confiada a nós, igreja, e os objetivos de crescimento e expansão da igreja não podem sofrer por causa de líderes despreparados, desmotivados ou não vocacionados. Por isso a igreja tem a responsabilidade de eleger pessoas com essas características. Que o Senhor nos conceda líderes e pastores segundo o seu coração. Que Ele nos oriente nos princípios de sua palavra. Que Ele nos conceda discernimento na escolha de homens
de Deus, presbíteros com essas qualificações. E na pastoral de hoje do nosso boletim, nós terminamos dizendo assim, que em conclusão, dando seguimento ao que temos estudado sobre o assunto, somos chamados à reflexão, a aplicarmos as lições aprendidas à nossa vida comunitária. Há uma advertência aos líderes para que sondem suas motivações no serviço do reino. Há uma chamada à igreja sobre sua responsabilidade de escolher bem os seus líderes, de acordo com os critérios de Deus revelados na palavra. Por isso, precisamos fazê-lo debaixo de oração e jejum. Precisamos fazê-lo pelas razões certas, pelas razões bíblicas. Precisamos fazê-lo com temor e tremor, pois a quem muito se deu, muito lhe será pedido. E a nossa igreja tem recebido muito dos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso seremos indesculpáveis se agirmos por outras motivações que não as apresentadas na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus nos dê presbíteros com essas características, com essas qualidades, com esses critérios. Que Deus levante entre nós homens zelosos que amem a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento agora. Pedir ao pastor Lutero que nos conduza a Deus em oração e nos despeça com a bênção do Senhor.